Boa noite, muito boa noite, está no ar o Tá Na Hora Vale, comigo Vinícius Valverde. Muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por nos receber aí onde quer que você esteja, porque a gente sabe também que graças ao YouTube, né, ou ao telefone, sim, ao Mais SBT, você pode nos curtir em vários lugares. Muito obrigado a você que está ligadinho na TH Mais SBT. E eu peço que você, por favor, me escreva pelo 997-524005, 997-524005, 997-524005, porque nós vamos juntos até mais ou menos às 19 horas e 20 minutos por aqui. E olha aí, 2 homens foram presos em Jacareí por roubarem um caminhão de carga lá em Guarulhos. Além do roubo, o motorista foi feito de refém, porque eles são bonzinhos, né? Pedro Coralha conversou com o comandante Alexandro, da Guarda Civil Municipal da cidade, e nos traz mais informações. Veja. A ação começou em Guarulhos, o motorista tinha sido rendido num posto na cidade de Guarulhos e tomaram sentido Jacareí. Segundo informação, o caminhão seria passado para outras 2 pessoas que estariam na cidade aguardando, né? Aí vai caber a investigação da Polícia Civil. A nossa viatura estava em patrulhamento, policiamento preventivo na região do Terra de Conceição, viu um caminhão, se aproximou, e o motorista viu a oportunidade de se salvar. Se joga do caminhão, né, pede ajuda da guarnição, a guarnição se aproxima do caminhão, os indivíduos saem em fuga a uma mata próxima ali do local, a guarnição sai no encalço dos indivíduos, e tem o êxito de abordá-los, né? Inclusive um deles armado com uma pistola Taurus 765. Após a prisão ali em flagrante, foi dado voz de prisão, conduzida à autoridade policial, que ratificou a prisão, né? Na verdade, foi um crime, um roubo triplamente qualificado, né? Graças a Deus, o motorista está bem, né? Agradeceu à guarnição, uma ação rápida, precisa da equipe, né? Está em andamento agora a investigação, porque a carga envolvia uma carga de plástico, aproximadamente R$160 mil, e agora compete à Polícia Civil dar prosseguimento no andamento da investigação. Mas a Guarda Civil está em todo canto da cidade, né? Agradecer ao policial Alexandro que falou conosco aí, né? E olha, a gente fala agora de 2 adolescentes que foram apreendidos hoje em Caraguatatuba. Eles fizeram uma pessoa refém no bairro da Cocanha. Eles são bonzinhos, né? Segundo a Polícia Militar, eles prenderam a vítima em um carro e fizeram várias ameaças. Os 2 estavam armados e pediam dinheiro à vítima. Eles rodaram com essa vítima por algum tempo, depois soltaram-na no bairro do Getuba, a 17 quilômetros de distância da Cocanha. Os policiais depois encontraram um veículo usado no crime estacionado em frente a uma adega. Eles foram lá tomar iogurte, imagino. Bom, os adolescentes estavam lá também. Com eles, a PM encontrou os pertences da vítima e a arma usada pela dupla. Os 2 foram levados à delegacia. Aí chama o tal do responsável, que não é responsável nada, né? E aí conversa, veja bem, são vítimas da sociedade, nunca fizeram isso, bonzinhos, estão andando com pessoas, mas aquela conversa para boi dormir, e na verdade é aquela história, né? É sementinha do mal, que já vai crescendo, a gente já sabe como é que cresce esse trem aí. Depois vira traficante, já não é, né? Vira assassino e tudo mais, mas aí aos 18 anos está tudo zerado. Zerado. A Polícia Militar Ambiental resgatou ontem 9 aves em Pindamonhangaba. Os pássaros estavam em cativeiro de forma irregular. E tudo isso em uma casa no bairro Cícero da Silva Prado. O responsável foi multado em R$4.500, mas não ficou preso. As aves foram apreendidas e destinadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama. Na residência também foi encontrada uma grande quantidade de cobre. A Polícia Civil apreendeu o material e agora vai investigar a procedência desses fios. É só olhar, ver se é queimado, né? Porque tem aquela história. Os caras que roubam o cobre para depois revender, né? Eles precisam queimar o invólucro de plástico ali, de borracha dos fios, para vender só o cobre. E a gente insiste que essas... Não dá para convencer o cara que é mau caráter, que é um bandido. Não é com eles que eu quero papo. Eu quero falar com quem é receptador,
que acaba incentivando esses bandidos aí. Não compre esse cobre queimado. Não compra, filho. Não compra. Está financiando roubo, está financiando tráfico. Não faça isso. Não é um crime de pequena monta, não, você comprar cobre desses diabos aí. É o que eu acho, né? Olha, mais uma clínica de reabilitação foi fechada em Tremembé. Cerca de 35 pessoas, entre homens e mulheres, idosas e adolescentes, estavam nessa clínica. Beatriz Plaça é quem chega por aqui ao vivo para nos trazer mais informações. Salve, salve, Bia! A Bia tá aqui? Pamparará. Bia! Travou? 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 Daqui a pouquinho, então, a Bia fala com a gente. Daqui a pouquinho ela fala sobre o fechamento dessa clínica, mais uma em Tremembé. Semana passada nós falávamos de uma outra clínica que foi fechada, né? Agora vamos falar dessa outra aí, assim que o sinal da Beatriz voltar lá. Então, olha aí, em Jacareí, a Polícia Rodoviária Federal recuperou um carro que tinha sido roubado em 2023 lá em São Paulo. O veículo foi encontrado ontem à noite. Um homem de 32 anos estava dirigindo o veículo, e vocês não vão acreditar. Ele falou para os policiais que ele e os outros passageiros estariam indo a um prostíbulo, lá no Guarujá, cidade que fica no litoral sul de São Paulo, né? Pois muito bem, o policial então perguntou, ok, vocês estão indo viajar, tal, mas me diz uma coisa, como é que vocês vão pagar os custos dessa viagem aí? Porque vocês não têm nada aí, né? Vocês não estão levando nada, na carteira vocês nem têm cartão de banco, nada. Aí um dos integrantes do grupo disse que venderia o próprio celular. Bom, os policiais desconfiaram da história e aí realizaram a vistoria no carro e notaram sinais de adulteração nos vidros, no motor e no chassi. Ou seja, o carro estava adulterado porque era roubado. O crime foi em outubro de 23. O motorista foi preso por receptação e adulteração de sinal identificador do veículo automotor. Gente, eu não sei, eu não entendo isso. O caboclo inventa aí uma desculpa. Ah, já sei, sabe o que? A gente tá indo lá para uma casa da luz vermelha. Oi? É. Rapaz, você vai fazer o que lá? Ah, vou lá na casa da luz vermelha se divertir, vamos todos nós. Ah, e você tem dinheiro aí? Ô, que é isso, senhor? Você tem dinheiro aí? É, não, mas ó, vou vender meu celular. Que conversa, rapaz. É lógico que o guarda ia desconfiar, conversa mais de otário, coisa mais besta. Bom, aí, jaula nele. É assim que a gente gosta. Agora o sinal da Bia voltou? Voltou? Então abre aqui a câmera 1. Beatriz. Beatriz Plaça está aqui. Bia, então quer dizer que uma clínica de internação foi fechada em Tremembé. Conte-nos mais, por favor. Oi, Vinícius, boa noite para você, para todo mundo que está com a gente aqui no Tá Na Hora. É isso, essa clínica ficava em uma estrada rural de Tremembé, no bairro Maristela. E o Ministério Público recebeu várias denúncias de irregularidade e também de sequestro e cárcere privado que estava acontecendo ali nessa clínica. Olha, a Polícia Civil e informações também do boletim de ocorrência disseram aí que foram 35 pessoas resgatadas, entre crianças, adolescentes e também idosos. E todos eles relataram a mesma coisa, que eles estavam sendo mantidos nessa clínica de forma irregular, que eles não queriam estar ali, eles não tinham autorização também para sair. Então, eles estavam sendo mantidos em cárcere privado neste local. Além dessas denúncias, a polícia também encontrou diversas irregularidades sanitárias nesta clínica, que cuidava de pessoas, né? Então, tem que ser um lugar limpo, um lugar regular, e não estava desse jeito. Um homem de 44 anos, que é o proprietário dessa clínica, foi preso em flagrante e ele passou por audiência de custódia na manhã de hoje e ele permanece preso de forma preventiva. E Vinícius, é interessante a gente falar também que muitos internos desta clínica que foi fechada ontem foram transferidos de uma outra clínica há pouco tempo,
que já tinha sido fechada pela Polícia Civil e pelo Ministério Público também por irregularidades. E essa clínica também fica na região de Tremembé. Então é bem complicada a situação, a gente acompanha esse caso. Eu volto com você. Obrigado, Beatriz. Falando então dessa clínica que foi fechada hoje, e algumas pessoas que estavam lá hoje também eram daquela clínica lá, que tinha sido fechada na semana passada, que eu comentei, que também fizeram acusações de cárcere privado e tudo mais. Olha, um homem de 27 anos foi encontrado, é isso? Um homem de 27 anos foi encontrado morto no bairro Terra dos Ipês, no distrito de Moreira César Pindamonhangaba. O corpo estava dentro de um carro em uma rua sem saída. Segundo investigações preliminares, a vítima morava próximo ao local do crime. Alguns moradores contaram que ouviram um barulho de tiros e então correram para ver o que era e chamaram a polícia. Imagens das câmeras de segurança do local deverão ser analisadas em busca de pistas dos responsáveis por tal crime. O que salva são as câmeras, pelo menos, para se ter uma ideia do que está acontecendo. Mas elas têm impedido, ou não têm impedido, alguns malfeitores, não é isso? Não é isso? Malfeitores, tá certo esse plural? Porque esses caras estão fazendo a despeito da câmera, tá gravando, até gravar, até identificar, até chegar em mim, até me prender, depois logo vai me sortar. Eu acho que eles pensam assim. Moradores do bairro Jardim Ismênia, em São José dos Campos, estão preocupados e indignados com o descarte irregular de lixo no bairro. Olha. Descarte irregular de lixo no bairro é uma maneira carinhosa de dizer que tem um monte de gente que não se preocupa com o vizinho, não se preocupa com ninguém, não se preocupa nem com a própria segurança, quer pra ser burro, só falta as penas, né? E fica jogando sofá e entulho no meio da rua, pô. Tem o que na cabeça? Titica? Às vezes a gente tem que ser um pouco grosso com esse povo, que é uma tristeza. E é lógico que você que está me assistindo, que tem o conhecimento, que sabe que nós vivemos em sociedade, que não pode fazer uma besteira dessa e depois ficar enchendo os pacovados dos outros, falando, a enchente, eu perdi tudo. Pô, mas os caras estão ajudando. Ou as pessoas não sabem que, na verdade, a enchente também se dá exatamente por conta desse lixo aí jogado na rua de maneira irregular, pô. É um descarte inadequado. Mas não é descarte nada. É o povo. Vê se tem cabimento de jogar isso aqui na rua. Vê se tem cabimento. Um país que sofre com dengue, um país que sofre com animais peçonhentos, vira e mexe, a gente fala de picado de escorpião. Vê se tem cabimento de jogar. Para aí a minha imagem, ô diretor. Volta aqui, diretor, volta aqui. Aqui, ó, um resto de uma cadeira. Outro dia a gente mostrou um sofá lá. Pô, o caboclo que faz isso aqui, ó, é uma múmia albina, pô. Que tá prejudicando todo mundo aqui em volta. De certo não é perto da casa dele, né? Não? Nem na casa da mãe dele, que ele não sabe onde é. Lazareno, imagina, tem que... isso aí, ó. Olha aí, ó. Com um monte de cocô. E, gente, pelo amor de Deus, outro dia a gente falou aqui, um quarteirão inteiro ficou alagado, foram ver, era a cabeceira de uma cama que estava impedindo a vazão da água, sabe? Aí a culpa é sempre dos prefeitos. E a gente fala aqui, vocês sabem que aqui a gente fala. Nunca vou poder ser acusado de não ter me eximido de falar. Eu falo. Mas vamos falar o que é verdade. Vê se tem cabimento fazer cocô na rua, esse monte de coisa aqui. Olha aqui, isso aqui vocês vão parar onde, pô? Pote de iogurte. Onde é que vai parar esse trem, gente? É dentro da boca do lobo. Aí vem a água e enche, pô. Bom, foi o Pedro Coralha, né? Foi lá? O Pedro Coralha foi conferir de perto essa situação aqui em São José dos Campos, que tem um monte de PEV, que é exatamente ponto para você jogar fora, para você descartar certo. Pô. Vamos ver. Móveis, roupas, tênis, tudo no meio da rua. No Jardim Ismênia é fácil encontrar lixo descartado de forma incorreta.
Um problema que a Claudete está cansada de conviver. A prefeitura passa, recolhe o lixo, de repente você vê as pessoas já estão colocando lixo de novo. E é uma coisa que é desagradável, porque chove, aí é descarte de imóveis que começa a apodrecer, ou se não coloca fogo. Eles colocam fogo e fica ali o lixo. E tem muita coisa de dengue, né? O escorpião, que aqui também não é de descartar, porque a gente sempre encontra. E nós viemos até o Jardins Mênia para saber de perto como está a situação do bairro, principalmente nessas vielas. E aqui é possível ver já o acúmulo de alguns inservíveis, né? Que são aqui restos de móveis, sacos de lixo, caixas de papelão jogadas nessas vielas. E o interessante é que bem em cima dela tem essa placa aqui, olha, da prefeitura dizendo que é proibido jogar lixo em área pública, pois é crime ambiental e a pessoa pode ser multada. E o destaque embaixo, leve ao PEV mais próximo. Tem um PEV bem pertinho daqui, mas as pessoas continuam insistindo em fazer isso, jogar o lixo no meio da rua. De onde estamos, dá para ver a proximidade do ponto de entrega voluntário do bairro. A falta de educação e de higiene de uns gera indignação de outros. É isso que não é justo. Poxa, é só coloca num saco, coloca, né, no carro e leva no PEV, é pertinho. Mas não, o pessoal acha mais fácil, mais viável jogar na viela. Infelizmente, eles jogam à noite, entendeu? Ou na hora que está escuro, porque eu pedalo. Então, sempre que a gente vai dar o retorno da gente, que eu volto por aqui, um dia está limpo, no outro dia você passa já tem sujeira, já tem lixo jogado no meio da viela. Atualmente, São José dos Campos tem 15 PEVs em funcionamento. Aqui os moradores podem descartar materiais como madeira, tijolo, gesso, sofás, colchões, máquina de lavar, armários. Dá para trazer equipamentos eletrônicos também. Jogar entulho em área pública é crime ambiental e a prefeitura fala que a multa pode ser alta, de até R$26 mil. Mesmo com toda essa, vamos dizer assim, comodidade, você está servido pelos serviços de coleta, é preciso também ter fiscalização, é o que a gente faz, e acaba aplicando multas quando a pessoa é pega fazendo descarte clandestino. Essas multas podem chegar até R$26 mil. E o importante é que a pessoa acha, eu não vou pagar essa multa, mas o nome dela vai ser protestado, ela vai ter o nome sujo, vai ter problemas aí com financiamentos. Não para por aí, tá? O pessoal não tem mesmo, sabe, aquele respeito, porque isso daí eu acho que é um respeito, né, com as pessoas. Eu acho que tem que dar multa e jogar dentro da casa deles. Porque na casa deles você pode ter certeza que eles não jogam. Na casa da mãe deles eles não jogam. Eles jogam na casa dos outros. Pô, pelo amor de Deus, gente. Isso é muita falta de educação. Aqui, ó, o PEV aqui, ó. Ó, são 15, 15 PEVs. Se no seu bairro acontece o mesmo, a gente fala de denúncia, denuncie, porque cabe a nós também. Essa história, vai ser X9, não é X9. É proteger a sociedade, aquilo que nos é caro, aquilo que nos é importante, pô. É o bem-estar de todos. Se a gente não fizer esse esforço, não adianta a gente ficar elegendo o caboclo para querer que ele salve o mundo. Não existe salve o mundo. Isso aqui não é, como é que é, esconde-esconde, né? Salva o mundo, não existe salve o mundo. É todo mundo se unindo contra as pequenas coisas. Contra as pequenas coisas, os pequenos atos que, se somados, viram a tragédia. A gente, então, vai entrar um link para falar como é que faz para denunciar? Bom, então, olha, veja como é que você faz para denunciar esses porcos imundos que jogam essas coisas das ruas. E não vem com história de que, na verdade, eu não tenho carro para levar. Mas se você ligar à prefeitura, eles até organizam para ir buscar. Não tem isso também? Tem isso. Tem catatreco, tem um monte de gente. Isso aqui é porqueira, falta de educação, não tá nem aí pros outros para jogar só nas costas de quem tá na prefeitura ou no serviço público. É um absurdo isso, gente. Essa falta de educação sem tamanho. Nós somos capazes de nos livrar adequadamente do lixo, pô. Pelo amor de Deus. Coloca aí para mim a sonora de como denunciar.
153 e 156, os telefones da prefeitura, para que nós possamos fazer, os munícipes possam fazer as denúncias de locais que têm recebido lixo, descarte irregular de lixo aqui na cidade, para que as nossas equipes da fiscalização de postura possam atender e, se no caso, até pegar essas pessoas que jogam lixo nas ruas e autuá-las também. Nosso CSI continua acompanhando também através das câmeras aqui em São José, também já neste ano de 2025, já são 10 autuações nesse primeiro trimestre, multas que chegam até R$25 mil cada, 250 mil no total, atuando junto com as nossas equipes de fiscalização também. Infelizmente é cultural do nosso país, né? Na nossa cidade não é diferente também, mas temos trabalhado, focado exatamente no nosso departamento de fiscalização, poder trabalhar mais integrado, estando nas ruas, orientando até a própria população também, para que isso não aconteça e que, se caso acontecer, as nossas equipes vão atuar firmemente, como já está atuando desde o início do ano já. 153, 156, ligue, denuncie. Vamos fazer uma força-tarefa contra esses sugismundos, esses vagabundos. Gente, isso aí cria mosquito, isso aí cria rato, isso aí cria escorpião, isso aí entope ralo, entope bueiro, isso aí arrebenta com a cidade, pelo amor de Deus. E a gente fala agora de um avião da Força Aérea Brasileira que saiu da pista ao pousar do aeroporto aqui de São José dos Campos ontem à tarde. O incidente ocorreu durante um procedimento de pouso. Apesar da excursão de pista, como é o nome técnico do que aconteceu, ninguém ficou ferido, graças a Deus. Investigadores do Serimpa foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência e identificar os possíveis fatores contribuintes desse acidente. Mais detalhes você confere no nosso portal thmais.com.br/vale, além de tantas outras notícias. Ok? Participe, leia e fique bem informado. Deixa eu ver. Um abraço para o meu filho Joaquim e minha esposa Tamires. Herbert, abraço para você, filho. Você é fera, não perca o seu programa nenhum dia. Manda abraço para o meu irmão João Carlos. Beijo pro João Carlos. É verdade, aqui na Zona Sul, no muro da escola Moab Curi, está a zona fora o fluxo, que está pior do que tudo. Vinícius, manda abraço para o Moisés de Ubatuba. Alô, Moisés de Ubatuba, abraço para você, filho. Fica por aí mesmo, que talvez tenha que abrir as águas. Não foi boa essa piadinha? Vinícius, o brasileiro não tá nem aí. Faça o que eu quero, que se funique você aí. Viva o carnaval, samba, droga, sexo banal. Grande abraço, Guto, Nobre de Ilhabela. Valeu, Guto. Deu uma desabafada, fez bem. Vinícius, você é um jornalista excepcional, tem muita coragem, porque fala a verdade a respeito dos lixos nas ruas, uma vergonha. Reginaldo de Cachoeira Paulista, obrigado, querido, um abraço para você. Estou assistindo com a minha avó, a Clara, e o meu vô Zé, eu sou o Kevin. Beijo pro vovô e pra vovó e pra você também, Kevin. Vinícius, povo mal educado, existem PEVs em toda a cidade, tá vendo? São 15, né? Isso aí, temos que cobrar o serviço público, mas também temos que fazer a nossa parte, cobrar a população, que é muito sem educação. Jobair, é isso? Jobair Batista. Boa noite, é isso aí, verdade. Eu trabalho com roçadeira e limpo as vielas. A gente chega a roçar, chega para roçar, tá cheio de lixo, até ruim para limpar. Flávio da Vila Industrial, valeu, Flávio. Vinícius, manda um abraço para o meu sogro, José Canineu. É isso aí. Abraço pro seu Zé. E deixa eu mandar um abraço também para o Paulinho Hendrick, não é isso? Paulinho Eric, Paulo Eric, como é que é? Paulinho, fala para mim aí direito, Paulo. É Paulo Eric? Ajuda eu, Paulinho. É isso? Paulo Eric, que fez aniversário, tá fazendo aniversário? Ah, tá bom. Então tá bom. Vamos para o nosso intervalinho. Daqui a pouquinho tem o nosso querido glorioso encontro com prefeitos da região, Cidade em Foco. A gente vai falar com o prefeito lá de Piquete. O cara tá fazendo umas coisas boas por lá, hein? Foi reeleito com 82% de voto. Daqui a pouco a gente vota e serve de exemplo para um monte de prefeito aí, veja. Sabia que o Enem leva você ao ensino superior? E quem cursou todo o ensino médio ou está cursando o último ano em escolas da rede pública e membros das famílias inscritas no CadÚnico não precisam pagar a inscrição do Enem? Participantes do Pé de Meia que fizerem a prova ganharão um incentivo de R$200.
Faça seu pedido de isenção de 14 a 25 de abril em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Ei, você empreendedor, quer ter mais vantagens nas suas vendas? Com a Monetix, vender em 12 ou 18 vezes nunca foi tão fácil. E na Monetix, você conta com a taxa Smart. Com ela, você pode fazer o repasse total ou parcial da taxa da venda para o comprador e até mesmo vender parcelado com taxa zero. Fale conosco no WhatsApp 0800 500 0021 ou visite monetixbr.com. Monetix, sua parceira para vender mais e melhor. Mais de 3 milhões de pessoas fizeram o Enem 2024. Apenas 12 alcançaram a nota 1000 em redação. E só a plataforma AZ conquistou 2 notas 1000. Quem é AZ alcançou as maiores notas do Brasil em redação, matemática e ciências humanas. Com uma aprendizagem personalizada e inovadora, as escolas alcançam um novo nível de excelência e os estudantes conquistam as universidades mais disputadas do país. Encontre a unidade mais próxima, ou seja, uma escola parceira. Plataforma AZ. De alta performance, a gente entende. Venha testar os seus conhecimentos no Show do Milhão, o game de perguntas e respostas mais famoso do Brasil, diretamente da TV para o seu celular. Peça ajuda aos universitários, pule a pergunta e muito mais. Desafie os melhores jogadores e mantenha-se no topo da liga. Baixe agora o Show do Milhão e leve toda a experiência do programa da TV para o seu celular. Hoje, após a Sula, o nosso técnico caprichou. E nesse Gol Show só vai ter jogador caro. Edmundo e Amaral vão animar essa disputa no programa do Ratinho. De volta com o nosso Tá Na Hora Vale. A gente segue por aqui com os nossos bate-papos com os prefeitos da nossa região. Hoje nós temos o prazer de receber aqui no estúdio da TH+ SBT o prefeito de Piquete. Sim, ele, Rominho. Então, roda a vinheta pra mim, hein? Agora sim, como é que tá, prefeito? Tudo bem? Prazer, viu? Rominho só no nome, porque é um homem grande, rapaz. E também grande na capacidade. Foi reeleito com 82% nessa última eleição. E aí, como é que tá o trabalho lá? Olha, uma boa noite a todos, né? É um prazer enorme estar aqui hoje, podendo falar um pouco do nosso trabalho à frente da cidade de Piquete e também à frente da associação aqui do Vale do Paraíba, a nossa tão conhecida, tão importante Anvale, que agora eu estou presidindo durante esses próximos 2 anos. Bom, e aí a gente então vai começar com essa história da Anvale. O que é exatamente a Anvale? Qual a importância para a região? Olha, a Anvale é a Associação dos Prefeitos. Hoje ela é composta por 39 municípios aqui da região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, onde a gente utiliza da própria Anvale para poder somar força. É a união dos 39 municípios que nós temos aí como objetivo fortalecer cada vez mais o Vale do Paraíba. E aí então vocês têm uma maior representatividade, por exemplo, junto ao governo federal, é isso? Não somente o governo federal, mas também com o governo do estado. Então é uma representatividade muito forte. Bacana. Bom, tem algum objetivo, algum plano traçado já como presidente da Anvale? Sim, sim. A gente tem agora, durante esses 2 anos, uma meta muito grande, que é aproximar todos os prefeitos agora eleitos, principalmente os novos, junto ao governo do estado, fazer esse meio de campo para que os municípios que estão numa condição hoje mais difícil, eles possam se reestruturar e depois a gente fazer um trabalho em conjunto para o desenvolvimento da região. E aqui na região a gente observa um aumento, né, um crescimento aí dos índices de violência. Nós somos a região do interior do estado com os piores índices nesse quesito. Piquete não sofre exatamente com isso,
mas como você, presidente da Anvale, como você pretende ajudar as cidades que precisam? Não, sim, não somente a área de segurança pública, mas vamos atingir todas as áreas em relação à parte de administração pública. Então a gente tem um grande trabalho na parte de segurança, mas também na área do turismo e também na parte de desenvolvimento econômico da região. Inclusive a parte de segurança pública, nós tivemos agora um último levantamento que deu uma reduzida muito grande, né? Mas se for uma pauta importante, com certeza nós vamos utilizar a associação para poder fortalecer o Vale. Bom, a gente está aqui com o Rominho, que é o prefeito de Piquete, e você agora tocou na questão do turismo. E essa estação do ano aqui, para Piquete, ela é mais favorável para o turismo, não é? Sim, agora a gente começa o turismo, o ecoturismo, né? Agora no início de maio, a gente tem essa temporada e nós temos hoje uma referência muito grande na região, que é o Pico dos Marins. Então é o turismo de montanha, né? E agora começa em maio. E a gente já convida a todos que estão nos acompanhando nesse momento, que ainda não conhece, que é um grande atrativo para a região. Eu posso dizer o seguinte para você aí em casa, eu já fui ao Pico dos Marins, não subi, não fiz a trilha, mas é um lugar maravilhoso. Piquete é uma cidade de uma gente acolhedora demais. Tomei o melhor café da minha vida, eu tomei lá. Eu não lembro o lugar, mas o prefeito está me dizendo que imagina que seja onde? É lá na base dos Marins, fica um pouquinho acima da vila, Vila dos Marins. Eu acho que é lá também. E tem um nome? Esse local é onde normalmente os montanhistas eles se encontram para poder subir o pico. Então ali serve como uma base para eles se encontrarem. Bom, eu posso dizer que o café já é maravilhoso. A trilha a gente também imagina que tem todo o aparato de segurança também para a trilha, porque quando a gente fala de Piquete, logo vão pensar lá no Marco Aurélio, né, o escoteiro que sumiu, ou outras pessoas vão pensar naquela besteira que o Pablo Marçal foi fazer lá, levando 10 pessoas, deixando 10 pessoas lá presas, enfim, mas não é nada disso. A trilha conta com segurança, esquema de bombeiro, de guia. Sim, hoje tem uma grande estrutura. Ela já é toda demarcada, né? Então, graças a Deus, nunca mais teve nenhum problema. Que bom, a gente fica feliz. Bom, em relação aos outros desafios de Piquete, prefeito, o que o senhor está fazendo nesse segundo mandato, que não deu para fazer no primeiro, às vezes falta tempo, enfim, o que está fazendo agora, quais são os maiores desafios? Olha, durante agora esses próximos 4 anos, a nossa meta é continuar o trabalho, né? Lembrando que Piquete se desenvolveu muito durante esses 4 anos da minha primeira gestão. Nós somos o prefeito hoje que mais fez obras na história das cidades, obras importantes, como por exemplo saneamento básico. Quando nós assumimos, Piquete tinha 0% de esgoto tratado. Nós vamos entregar agora, no final do mandato, com quase 80% de todo o esgoto da cidade tratado. Então nós fizemos praças, parques lineares, fizemos complexo esportivo, a rede de educação nossa, hoje todo o material nosso didático é da rede Poliedro, temos aula de natação, todas as salas com ar-condicionado. Piquete, apesar de ser uma cidade muito pobre no orçamento, um orçamento de 50 milhões de anos, a gente está conseguindo proporcionar, através de trabalho, grandes resultados para a população. Então, graças a todos esses investimentos, nós conseguimos agora a maior aprovação da região na reeleição. Eu fui reeleito com quase 82% dos votos. Rominho, quando você fala de um baixo orçamento, 50 milhões, e proporcionalmente também não me parece alto. Quando você fala desse orçamento baixo, mas você diz também, enumera aí tudo que você fez, qual é o pulo do gato? Como que você fez isso? É com um secretariado, com uma equipe, criativos? Qual é uma busca, um relacionamento com governo federal, governo estadual? Isso é importante até para os outros prefeitos que vivem vindo aqui falando, rapaz, vai faltar dinheiro, não tenho dinheiro. Na verdade, assim, um bom gestor hoje tem que ter uma boa equipe. E o político ele tem que fazer a política, trazer o recurso para a cidade. A minha cidade, por exemplo, os 4 anos que eu fiquei como prefeito, os 4 primeiros anos do mandato, nós tínhamos um orçamento de 50 milhões de anos. Eu busquei 70 milhões extra para a cidade, através de articulação junto ao governo federal e também junto ao governo do estado. Então são muitas verbas que vêm, mas se não tiver projetos elaborados na cidade, você acaba perdendo aqueles investimentos que você consegue. Então é um trabalho em conjunto. Nesse momento agora, à frente da presidência da Anvale, por exemplo, eu estou viajando muito.
mas a associação me dá uma força maior também para poder buscar os recursos para a minha cidade. E quando eu busco recursos, se eu tiver uma cidade bem estruturada, com uma equipe bem estruturada, acaba que aquele trabalho não vai me dar um retorno. Então o Piquete hoje ele vive uma nova realidade porque a gente tem uma boa equipe, uma equipe que a gente confia e que traz o resultado realmente para a nossa cidade. Então é uma linha de força, então você tem que somar força a todos os lados. Quando você me falou que chegou lá há 4 anos, agora 5 anos quase, e o tratamento de esgoto era 0%, rapaz, eu fiquei aqui embasbacado. Você vai entregar com 80%, você vai entregar no final do segundo mandato, é isso? Vou entregar este ano. Esse ano já estamos com a obra com 95% dela executada. Tá. E qual é o outro setor em que você está fazendo um investimento tão revolucionário quanto esse? Olha, todas as áreas. Se você pega, por exemplo, o saneamento básico nós fizemos. Segurança pública, a cidade não tinha guarda. Nós criamos e fizemos... Não tinha guarda civil? Não tinha guarda civil, né? Criamos a guarda patrimonial, que é compatível com o orçamento do município, e fizemos o vídeo monitoramento da cidade. Você pega a parte de infra, nós estamos fazendo todo o sistema de drenagem, o asfalto das vias principais da cidade. Você pega a parte do meio ambiente, nós estamos fazendo um projeto de arborização da cidade e também a entrega do esgoto. Aí você pega a parte de esporte, construímos o primeiro complexo esportivo, atendendo mais de 8 modalidades de esporte, e vamos agora dar continuidade num segundo projeto, que é a construção do complexo esportivo no Vila Esperança. Então, nós na área do esporte, sou o prefeito que mais investiu, trazendo um resultado. Isso aí é visível. Você chega na cidade hoje, isso é um investimento que nunca teve na história da cidade. Então, o que eu utilizo como meta? Eu tenho lá dentro do meu gabinete todos os pontos que eu pretendo atingir na minha administração e eu vou cobrar o secretário através daqueles apontamentos. Então, eu preciso entregar tudo aquilo que eu prometi. E quando eu criei o plano de governo, eu não copiei e colei. Eu executei o plano junto com a equipe, tudo aquilo que dá para fazer durante os 4 anos, que é o que a gente está agora dando continuidade. Então é bacana porque na primeira administração, em 100 dias de governo, eu tinha batido 60% do plano de governo. Que maravilha. Que nós construímos o plano. E agora é muito mais fácil. Eu vim para uma reeleição sem apresentar o plano de governo, porque a população já confiava naquele trabalho que foi executado nos 4 primeiros anos. Então, e é legal, cara, a gente tem muita coisa boa. Só para esse ano previsto, a gente tem mais de 10 milhões extra para trazer até dezembro. E a equipe está trabalhando, a gente tem mais 2 parques lineares para fazer. A cidade de Piquete sempre teve fama de cidade turística, mas nunca houve essa estrutura para poder recepcionar os turistas na cidade. Agora, nesses nossos 8 anos, eu tenho certeza que a cidade é uma nova cidade. E aí a estrutura para receber esses turistas parte exatamente de um incentivo à rede hoteleira, de pousadas e tudo mais? Uma coisa puxa a outra, né? Eu sempre falo, você pega, por exemplo, Campo Jordão. Por que Campo Jordão, a parte do centro ali é um comércio bem estruturado? Porque o investidor, ele viu que ali tem a quantidade de turistas suficiente, ele vai sempre investir naquilo que é melhor, que ele sabe que vai ter o retorno. A função do poder público é oferecer o quê? Uma cidade segura, uma cidade estruturada, uma cidade limpa, uma cidade organizada, e isso é a nossa função. E automaticamente, a partir do momento que a cidade ela esteja estruturada, o investidor ele vai ver que aquela cidade ali é uma cidade com capacidade para poder ser investido. Então, eu não tenho como a gente forçar um hotel a ele construir um prédio grande, sendo que hoje não é compatível para ele manter aquele hotel cheio. Então, assim, a função nossa como poder público é primeiro produzir, é trazer o turista e automaticamente, aonde tem gente, vai ter investidor. Que ótimo. Prefeito, eu gosto muito dessa visão que o senhor está expondo aqui. Lembrando a você que está nos assistindo, nós estamos recebendo hoje o prefeito Rominho. Ele falou, fala Rominho, que é como eu sou conhecido lá, né? O Romo, o filho do Carlão. E assim, você está aqui nos trazendo dados muito importantes, isso tudo amparado pelos 82% de aprovação, que são os votos da sua reeleição. E quando você fala do esporte, eu me lembro aqui que existe uma pesquisa importante no mundo que cada dólar investido em esporte representa mais de 5 dólares, quase 6 dólares de economia na saúde, na segurança, né? Que aí é questão de tráfico, mas é afastar os jovens exatamente dessas outras atividades ilegais. Isso você também tem percebido na atuação, lá na execução
em piquete? Com certeza, eu sou uma pessoa que sou apaixonado pelo esporte, né? Antes de entrar na política, eu fui jogador de futebol, aí eu tive uma lesão no joelho, mas hoje eu pratico várias modalidades. E hoje, por exemplo, na rede educacional do município, nós temos 4 escolas em piquete, onde 2 escolas implantamos esse ano o ensino integral. E como que a gente vai segurar as crianças o dia todo dentro da escola? O que nós fizemos? Nós criamos um grande projeto de um complexo esportivo, onde no período da manhã as crianças vão para dentro da sala de aula aprender aquilo que é necessário, e no período da tarde a gente tira a criança da escola e leva ela para o complexo esportivo, e a gente não deixa ela utilizar o celular. Então a gente tira o celular da mão da criança e ensina ela a praticar e gostar do esporte. E hoje é um resultado sensacional. Hoje você vai no complexo esportivo, está lotado, está tendo aula de natação, aula de taekwondo, aula de vôlei, handebol. Então nós estamos conseguindo, apesar do orçamento ser baixo, proporcionar coisas que só a cidade grande tem condição de fazer. Que maravilha. E isso é legal. Hoje, piquete, a gente consegue, porque a gente tem um monitoramento lá do local, o dia todo você consegue acompanhar que tem família naquele local, tem crianças praticando esporte. Isso para nós é prazeroso. O prazer da política é isso, é você criar projetos que beneficiam a população e que a população usufrui, né? Isso é que é a coisa mais gratificante. Se eu falar para você, durante todo esse tempo que eu estou na política, uma coisa que me marca na minha vida. Que bom. Bom, esse é o prefeito Rominho, o seu Rômulo. Seu Rômulo, filho do Carlão. O Rominho, lá de Piquete, prefeito reeleito, que está fazendo aí um trabalho, como vocês viram, né? Que tem realmente revolucionado a cidade. Muito obrigado pela presença, prefeito. Esse espaço aqui está sempre aberto para o senhor vir aqui falar. Muito obrigado mesmo. Parabéns pelas iniciativas, pelo jeito de ver ali a administração e mais sucesso ainda. Eu que agradeço também. Eu quero aproveitar a oportunidade. Nós temos em Piquete uma festa muito tradicional na região, que é o Piquetão, onde nós vamos levar esse ano Ana Castela, tem Tiaguinho, mas são 4 grandes shows, que a festa começa do dia 3 a 6 de julho. Então, julho, mês 7, tá? Então, quem puder adicionar a nossa rede social, Prefeito Rominho, é uma festa gratuita, a gente vai estar passando todas as informações para vocês poderem prestigiar. E vai estar frio, hein? Vai estar frio, leva a blusa. Da capela. Mas vale a pena que o calor humano é que faz o resto. Obrigado. Obrigado. Valeu. É um prazer muito grande. Todo nosso. Obrigado. Vamos para o nosso intervalinho já eu estou de volta com mais Tá na Hora Vale. Se você gosta de mais sedução, mais treta... Para com isso. Meu briga. Mais drama ou mais emoção... Agora sim. Você vai adorar o Mais Séries. As melhores séries para curtir e maratonar quando e onde quiser. Venha comigo. Mais SBT é streaming, é TV, é grátis. Baixe ou acesse e aproveite. Linha Patrícia Bravanel. Seja a sua melhor versão. Esperança renovada e realização de sonhos. Telecena do Brasil. Oi, tudo bom? Você sabe quem eu sou? Quem é você? Você acha que descobrir o autismo antes ia mudar muita coisa na sua vida? Ia mudar. Você ia entender que muitas coisas não eram só da sua cabeça. TH Mais Notícias, você confere tudo da política e da economia, da região e do país. Empreendedorismo, meio ambiente, comportamento e cultura também passam por aqui. Eu sou Gabriela Leite e a gente se encontra às 7h20 da noite, de segunda a sexta-feira, aqui na TH Mais SBT. De volta por aqui com o nosso Tá na Hora Vale. E olha, os opioides, como são chamados os remédios potentes para tratar a dor,
tem levado cada vez mais pacientes às clínicas de reabilitação para dependentes químicos. A equipe do SBT visitou uma clínica onde 70% dos pacientes tratam o vício em medicamentos. Veja. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. A música é parte da terapia nesta clínica de reabilitação para dependentes químicos. Os pacientes usaram diferentes substâncias, inclusive as criadas para curar, mas que pelo abuso viraram vício. Antes da pandemia era álcool e drogas. Agora, depois da pandemia, assim, foi gradativamente absurdo medicação. Analgésicos potentes, calmantes, estimulantes. Nunca os brasileiros consumiram tantos medicamentos chamados controlados. Bom, controlados, mas nem tanto, porque entre 2012 e 2023 o uso cresceu 8 vezes no país. O aumento se refere ao consumo de opioides por mulheres. São analgésicos e anestésicos como morfina, codeína, metadona e outros. Uma das razões para o maior consumo feminino é que as mulheres procuram mais por atendimento médico. O paciente ele procura um médico para sanar essa dor. O médico geralmente ele prescreve um opioide e durante um período, por tempo curto, essa dor ela é sanada, certo? Só que o paciente ele volta a apresentar dor de novo, voltando no médico, buscando uma dose um pouco maior e é assim que começa o vício em opioides. Um vício saciado na farmácia, com recomendação de especialista. Nós, os médicos que trabalhamos no Brasil, médicos brasileiros, temos uma parcela gigantesca de culpa. Fundamental identificar pacientes com maior risco. Por exemplo, aquele paciente que já tem um histórico, mãe, pai com algum tipo de dependência a drogas. Mas o problema não se restringe aos opioides. Inclui os indicados para outros transtornos, como a ansiedade. Caso dos benzodiazepínicos. Quase 18% das brasileiras já usaram. Esta engenheira química, com queixa de insônia, aos 14 anos começou a tomar remédio para enjoo que dava sono. Um dia não fez mais efeito e o médico receitou Rivotril. Ele me disse que era um ansiolítico e que também servia para insônia. A princípio, para dormir, cerca de 10 a 15 gotas. E agora, quanto você tomava? Eu já cheguei a tomar mais de 200 gotas para dormir. E aí eu tentava fazer alguma coisa, não conseguia. E aí vinha a frustração de não ter conseguido. Aí eu tomo mais remédio para me acalmar. Superar o vício é doloroso. Crises de abstinência com desmaios, alucinações, convulsões e mais medicamentos. A engenheira, que sonha ser mãe e terminar a faculdade de Direito, depois de 2 meses de internação, vê progressos. Eu durmo a noite inteira. Antes eu estava sobrevivendo, hoje eu consigo dizer que eu estou vivendo. Deus do céu, 200 gotas, rapaz, de Rivotril. Se tomar 2, já durmo uma semana. Ah, meu Deus do céu, é por isso que a gente sempre fala aqui, melhor para prevenir a droga é não entrar, não experimentar, tem outros caminhos. Ainda que sejam os medicamentos, viu? Vinícius, você é o cara da notícia. Parabéns, Pedro Taubaté. Obrigado, Pedro. Boa noite, manda abraço pro Litoral Norte, Ubatuba. Alô, Ubatuba, beijo pra vocês aí. Vinícius, Carlos, bairro Santa Paula, Jacareí. Mesma condição por aqui, lixo jogado pra todos os lados. É isso aí. São os porcalhões zoando o nosso barraco, pô. Vinícius, Arthur de Lorena, parabéns ao Rominho, prefeito Piquete. Fez muito em pouco tempo, é verdade, né? É verdade. Vaguinho de Pindamonhangaba, Guararetama. Manda abraço pra minha irmã Lucinéia. Beijo, Lucinéia. Descarte é uma vergonha, rapaz, esse negócio aí. Aqui em Cachoeira Paulista também falta respeito da população. E a culpa é da população mesmo. Não é toda a população, lógico, dos mal educados, pô. Os mal educados, esses mal educados. Vinícius, manda abraço pro Marcelo, ele adora você. Alô, Marcelo, adora você também. Vinícius, Igor Santos, curto muito o seu jornal, obrigado. Pessoal, agradecer, Semana 10, obrigado a todos. Pessoal, olha só, a gente tem recebido muitas denúncias, muitas reclamações, a nossa produção vai sempre entrar em contato, fazer a devida pesquisa, lição de casa exatamente, para a gente tentar ajudar, agradeço mais pela confiança, ok? Muito obrigado mais uma vez pela companhia, pela audiência, pelas mensagens. Fiquem com Deus. Se Ele assim permitir, amanhã a gente está de volta. Beijo. Fui!